Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você aí que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixe aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de ativar as notificações do canal tocando o sininho das notificações. Só assim você será notificado sempre que tiver um conteúdo novo no canal. E hoje vamos contar a história aqui da página O Torvo. Faz tempo que eu não venho aqui na página do Torvo. E a história de hoje é O Culto, parte 1. Nossa história começa em Londres, onde a jovem e bela Sophie Dubois esteve morando nos últimos anos e concluindo seus estudos. Mas, como ocorre com muitos jovens, mesmo estando com o diploma nas mãos, Sophie não faz a menor ideia do que fazer ou como entrar no mercado de trabalho. Em meio a muitas dúvidas e decisões, ela preferiu não pensar demais. Entendeu sua estadia em Stephen Green e foi ver o que a vida poderia lhe oferecer. Afinal, foram anos de estudos, muita luta e pressão. Assim, a jovem de cabelos escuros e traços feéricos percebeu que não precisa de pressa. Iria em busca de um emprego que desse para se manter sem a ajuda dos pais e curtir a vida um pouco. Em uma de suas visitas às agências de emprego, surgiu uma vaga um tanto inusitada. Não era necessária experiência e os únicos requisitos eram dormir no local de sábado a quarta-feira, seguir estritamente a agenda de tarefas e, em hipótese alguma, estar ou aparecer no local de trabalho a partir das quartas-feiras, às 18 horas. Ainda, o salário oferecido era muito bom, bem mais do que Sophie esperava. Daria para pagar as contas, manter seu pequeno apartamento nos arredores de The Square Smile e ainda sobraria boa quantidade de libras. Mesmo sem experiência nenhuma com crianças, a jovem pensou, por que não? E essa nem era uma das exigências. No entanto, o sorriso contido no rosto da agenciadora diante da resposta positiva fez Sophie questionar se havia algum problema com a vaga. Afinal, eles pagavam realmente muito bem. Mas a agenciadora garantiu que não havia inconveniente algum. Apenas a família que era demasiadamente exigente e que recusaram todas as 10 candidatas anteriores em poucos dias, mesmo com os melhores currículos no ramo. Já Sophie era perfeita, não somente se encaixara no perfil, mas também era formada em relações públicas, administração e especializada em política exterior, além de ser fluente em 3 línguas. Sophie não entendeu muito bem o motivo de tais atribuições importarem para cuidar de uma criança de 5 anos, mas o dinheiro valia a pena e o trabalho seria simples. A entrevista foi marcada para quarta-feira pela manhã e Sophie nem teve tempo de se preocupar com o deslocamento. Um dos motoristas da família iria buscá-la na porta do seu prédio.
Ao sair naquela manhã chuvosa, a jovem teve que conferir 2 vezes a placa do carro. Uma pelo fato do motorista não ter descido do veículo e a outra para ter certeza de que era real. O carro que a aguardava era um Maybach 62, todo preto. Sophie até sentiu-se constrangida e levemente angustiada, além do motorista manter a cabine fechada e ela não saber para onde estava indo, nem imaginava para que serviam aquelas infinidades de botões no interior do luxuoso veículo que superava facilmente a primeira classe aérea do mais alto padrão. Também pensou que não estava adequadamente vestida para a ocasião. Mesmo a sua melhor roupa parecia demasiadamente simples agora. Tentando não pensar nesses detalhes e não cometer nenhuma gafe, ela se ateve ao noticiário que passava em uma das telas. Quando finalmente chegaram ao destino, Sophie não esperava menos, tendo o carro por base. A residência da família White era uma megalômana mansão. Mais tarde ela descobrira que a casa fica a exatos 608,99 metros do primeiro portão, ou na medida local 666 jardas. Na metade do caminho, tinha um grandioso obelisco em mármore negro, adornado com símbolos dourados. 2 dragões, que provavelmente eram feitos de ouro, guardavam a magistral entrada da casa principal, e sobre a fachada, ao mais refinado estilo romano, tinha um corvo bicéfalo, cercado por um esplendor e devorando a carne de uma pomba e um peixe já morto sob suas patas, sobre a qual lia-se a sigla SLR. Todo esse simbolismo conferia ao local um aspecto meio tétrico. A fachada tinha claras referências ao escudo da família White, mas alguns símbolos não encaixavam, nem mesmo o lema daquela sigla não encaixava em nenhuma tradução. O lema original é Loyal unto Death, o mesmo na variação de um latim, língua na qual Sophie era fluente, Fidelem usque and mortem. Muitas coisas não pareciam corretas e um pressentimento ruim apertou o coração de Sophie. A propriedade ia além de onde se podia chegar, ou melhor dizendo, a propriedade ia além de onde se podia enxergar. Ainda mais com as quadras esportivas, campo de polo, estábulos, pomares, piscinas, decks, jardins, estufas, cascatas, lagos e o campo de golfe em anexo. Finalmente, o misterioso motorista desceu do veículo e abriu a porta para Sophie, o que não resolveu muito o seu temor.
O homem era meio sombrio. A jovem não conseguiu chegar a uma conclusão, se era pelo olhar penetrante, pelo uniforme todo preto combinando com o carro, ou pela extrema seriedade. Mas ele causava arrepios em Sophie. Logo que adentrou o hall, a senhora White veio recebê-la. Charlotte fazia jus à posição que ocupava. Trajava um tailleur Yves Saint Laurent preto, extremamente bem ajustado. Seus cabelos dourados, presos em um coque baixo, contrastavam com o pequeno chapéu de aba reta e rosas negras sob o lado esquerdo da cintura, cingida por um cinto metálico vermelho escuro, que combinava perfeitamente com o batom vermelho mate e as chamativas solas do sapato Louis Vuitton sob medida e, para finalizar, uma elegante carteira Prada, contrastando com os tons perolados. A entrevista com Charlotte foi mera formalidade. A elegante senhora White ressaltou ainda sua aprovação em relação ao currículo de Sophie. Inclusive, fez questão de testar o seu latim. Sophie, mesmo tentando manter o decoro, não se conteve e questionou a importância de uma babá ser fluente em latim, ter conhecimento diplomático, ser formada em administração pública e pós-graduada em política exterior. Charlotte, sem perder a extrema elegância, respondeu-lhe: "Oh, que descuido meu! Perdoe minha distração, querida. Obviamente, não é uma situação habitual e claramente iria aguçar a sua curiosidade." Charlotte completou, após uma pausa prolongada: "Joshua é uma criança bastante peculiar. Digo, quando descobrimos que ele era superdotado, Roman e eu decidimos dar o melhor para ele. Tudo o que puder desenvolver ao máximo as suas habilidades faremos. Além de que a vaga não se tratava de uma simples babá, mas sim de uma cuidadora. Sophie deveria não apenas cuidar, mas acompanhar Joshua em todas as atividades e estimulá-lo ao máximo, inclusive utilizando os diversos idiomas durante o dia." Formalidades à parte, Charlotte logo se despediu e saiu para os seus inúmeros compromissos, deixando a jovem ao aguardo de Ada, a governanta. A jovem Dubois não sabia que sua aprovação e real entrevista dependia apenas de Ada. Enquanto aguardava, Sophie reparou que próximo ao hall tinha um salão cuja entrada era de maciças portas duplas em madeira de ébano,
com o mesmo corvo de 2 cabeças entalhado sobre a porta. Estava gravado também a mesma sigla da fachada, só que as letras se projetavam de uma variação do olho que tudo vê. Como a porta estava entreaberta e vários funcionários entravam e saíam, Sophie resolveu espiar um pouco mais a misteriosa casa. O amplo ambiente lhe causou um frio na espinha. Remeteu-lhe a uma igreja, mas o chão era de puro mármore negro. Havia 2 fileiras de bancos marfins, cujo entalhe remetia a ossos humanos. As paredes eram decoradas com falsos vitrais, contendo imagens apavorantes. Pessoas queimando vivas em desespero, sendo devoradas por criaturas medonhas e aladas, e até um grande cogumelo atômico. Onde deveria ser o altar, era uma grande mesa de mármore negro, tão polido que refletia a própria nave. Grandes candelabros dourados sustentavam velas semi-translúcidas e amareladas. A fraca iluminação vinha de magníficos lustres de cristais vermelhos, vermelho sangue. Ao fundo, era possível ver um pomposo trono de ébano e veludo bordado, bem aos pés de uma imagem alada. Ao ser notada, rapidamente a porta foi fechada por uma das mulheres de avental vermelho que trabalhavam no tétrico recinto. Sophie não pôde ver claramente, mas pareceu que a grande imagem ao fundo tinha cabeça de bode. Neste exato momento, a bela jovem foi surpreendida por uma voz austera e fria e também muito firme. Sophie soltou um berro de pavor. Sua pele empalideceu ainda mais, tamanho foi o susto ao ser indagada por Ada. Perdeu algo, minha jovem? Acaso não sabe que aqueles que muito veem cedo padecem? Por Bruno A.O. Sanglade, Curitiba, 21 de outubro de 2022. Antes de irmos para a parte 2, quero deixar um recado para vocês. Vocês que quiserem estar ajudando o canal Angel Black Contos de Terror a se manter, podem estar fazendo isso, contribuindo com super chat, super stickers ou valeu. Também tem a opção do Pix, e pelo Pix você pode ajudar o canal diretamente na conta do canal. A chave do mesmo é lu@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, e estará anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Vocês estarão ajudando e muito o canal se puderem contribuir com qualquer quantia. Desde já, agradeço a força. Também peço a atenção de vocês, pois essa é uma obra de ficção. Absolutamente nada neste conto refere-se a alguma religião ou ordem secreta ou não, nem mesmo ao satanismo. A única intenção é trazer
entretenimento e um pouco de terror para quem gosta do gênero. Bem, nós paramos aqui, né? Neste momento, a bela jovem foi surpreendida por uma voz austera e fria, e muito firme. Sophie soltou um berro de pavor. Sua pele empalideceu ainda mais. Tamanho foi o susto ao ser indagada por Ada. Perdeu algo, minha jovem? Acaso não sabe que aqueles que muito veem, cedo padecem? Ada, ela tinha os cabelos brancos, atados a um coque no topo da cabeça. O rosto rígido como ferro, tal qual sua personalidade, e usava um uniforme de governanta à moda antiga. Aliás, se pudéssemos descrever Ada Backlight com apenas uma palavra, essa palavra seria antiga, em todos os sentidos. Sophie mal teve tempo de recuperar o fôlego e a governanta a despejou intermináveis tarefas, regras e horários a serem cumpridos. Joshua fazia 5 refeições por dia, não 4, não 6, exatamente 5, com horas marcadas, iniciando com o desjejum às 6 horas da manhã e encerrando com o jantar, pontualmente às 20 horas, fora a agenda semanal, que incluía, além da educação especial, aulas de música, oratória, técnicas de persuasão, latim, francês, inglês, mandarim e alemão, história da arte, anatomia, equitação, natação, atletismo, literatura clássica avançada, literatura moderna, filosofia, administração pública e yoga, tai chi, intercalados na hora vaga, ou seja, yoga e tai chi intercalados nas horas vagas. Ufa, uma rotina e tanto, ainda mais para uma criança. Enquanto Ada passava todas as obrigações das jovens do Bois e reforçava os pontos mais importantes, mais de uma dúzia de crianças saíam em fila pela cozinha para brincar no quintal. Vendo o espanto no rosto de Sophie, Ada imediatamente informou que os senhores White sempre desejaram uma grande família, mas que só puderam gerar Joshua. Então, decidiram adotar várias crianças, mas não era para se preocupar. Eram todas crianças comuns. A responsabilidade de Sophie era para com Joshua e tão somente. Afinal, ele era uma criança muito especial. Ada concluiu passando uma sabatina na atribulada agenda, informando que Sophie deveria trajar exclusivamente preto enquanto estivesse a serviço e afirmando que se a jovem demonstrasse a aptidão necessária, talvez passasse da primeira semana. Du Bois ainda pensou consigo mesma. Será que alguém naquela imensa mansão seria normal e não lhe causaria arrepios? Tentando não pensar que agora entendia o motivo de tantas candidatas darem errado naquela vaga,
Afinal de contas, o salário era realmente muito bom. Sophie se concentrou em causar uma primeira boa impressão. Ao chegar na sala de música, que ficava no segundo andar, Sophie tomou consciência do grande desafio oculto naquela vaga. Joshua estava sentado ao piano de cauda. Um Steinway e som Fibonacci, acho que é assim que se diz, listado entre os pianos mais caros do mundo. O jovem prodígio estava trajando uma elegante camisa branca de puro algodão egípcio, com as mangas dobradas para baixo dos cotovelos. O colarinho estava desabotoado para dar um ar mais casual. Calças riscas de giz, sapatos de verniz preto e branco, suspensório e cabelos negros extremamente alinhados e penteados rente à cabeça, ao estilo brilhantina. Para completar, o menino estava ocasionalmente tocando com a maestria e sem partitura Moonlight, sonata de Ludwig van Beethoven. De alguma forma, entre todos que causaram arrepios em Sophie, Joshua de longe era o pior deles. O menino tinha algo sombrio, obscuro, um misto de malícia e maldade brilhavam em seu olhar disfarçado em cara de anjo. Um lobo em corpo de cordeiro. Sua presença era impositiva. Uma criança tão pequena destoava completamente daquele magnetismo quase demoníaco. Ada falou primeiro. Pardonnes, monsieur, puis-je vous présenter la nouvelle gardienne, my Boys? Perdão, my lord. Posso apresentar a nova cuidadora, senhorita Dubois? O jovem White respondeu em um francês magnífico e polido. Merci beaucoup, ma chérie Ada. S'il vous plaît, entres. Vou prosseguir aqui, minha gente, falando na nossa língua aqui. Tá difícil prosseguir lendo isso aqui, então vamos lá. Muito obrigado, minha cara Ada. Por favor, entre. Bem-vinda, senhorita Dubois. Os meus melhores votos para uma estadia estonteante. Mas se nada correr bem, a julgar pela sua juventude, a sua carne deve ser muito tenra e muito saborosa. De qualquer forma, será um prazer desfrutar de sua presença, disse, finalizando com um discreto sorriso, carregado de malícia. Sophie ficou verdadeiramente apavorada com as palavras do menino, tanto que travou e as palavras sumiram de sua mente. Ada interviu, afirmando que Joshua tinha gostado de Sophie. Há muito tempo ele não mostrava seu bom humor dessa forma. Fora apenas uma brincadeira, uma pegadinha de boas-vindas, e finalizou ralhando pelo comportamento de Joshua, questionando onde foram parar os seus bons modos. Sophie forçou um sorriso e repetiu para si mesma que eles eram apenas um pouco excêntricos. No final, tudo ficaria bem e que
Mal havia em alguma bizarrice, né? Que mal havia. Ou outra perto do generoso salário. Respirou fundo, respondeu a Joshua em bom francês, afirmando que foi uma boa pegadinha, mas estava muito feliz e certamente se dariam muito bem. Ada finalmente finalizou, ressaltando que Sophie começaria no sábado, pontualmente às 5h40, e que o salão próximo ao hall, bem como o porão, eram estritamente proibidos. Sophie não deveria bisbilhotar o que não lhe cabia, ou poderia dar adeus à vaga. Finalmente ela estava liberada. Um dos motoristas a deixou na porta do seu apartamento. Tudo o que ela queria era tomar um bom banho e espairecer. Afinal, foram muitas emoções perturbadoras. As semanas foram se passando e Sophie já estava mais habituada à mansão e seus um tanto bizarros moradores e empregados, de modo que se acalmou e concluiu que ficaria tudo bem. Joshua realmente era uma criança peculiar. Na verdade, na maior parte do tempo, ela até esquecia que ele era uma criança e muitas vezes conversavam como adultos. A mente do garoto era realmente brilhante. Discutiam política, filosofia, astronomia, avanços científicos e Sophie por vezes suava para acompanhar a linha de raciocínio. Embora muita coisa lhe causasse dúvidas, ela reprimiu a sua mordaz curiosidade e aprendeu a não fazer perguntas erradas, mesmo ficando incomodada com o fato de que todas as crianças da casa estudavam com professores particulares, mas apenas Joshua tinha aulas especiais. Todas as outras crianças faziam as refeições juntas. Todas brincavam, mas Joshua fazia as refeições especiais sozinho. Sua comida era separada e exclusiva e não lhe sobrava tempo para ser criança. Aliás, no lugar de brinquedos, ele tinha apenas livros e mais livros. Certa manhã, os professores de filosofia e música não puderam comparecer. Então, Joshua sugeriu que eles poderiam debater linhas filosóficas e depois tirar um tempo para ler a Ilíada. Mas Sophie tinha outros planos e insistiu que o menino escolhesse outra atividade para aproveitar o tempo livre e se divertir um pouco. Logo, o semblante do menino, que estava pensativo, se iluminou e decidiu que gostaria de brincar com um coelho. Disse que iria buscar algumas coisas, que Sophie deveria encontrar ele em alguns minutos na sala do lado do viveiro, onde ficavam os animais, e logo saiu correndo com os olhos brilhando. A jovem do Boys ficou animada, pois finalmente o menino ia ser criança, ao menos por algumas horas, mas a sua empolgação não duraria muito. Ao chegar ao local indicado por Joshua, Sophie ficou apavorada, horrorizada e enojada com o que viu. O menino estava com um avental ensanguentado, luvas, segurava um bisturi nas mãos,
O pobre coelho estava amarrado à mesa e sem vida. Joshua tinha dissecado o animal, ainda vivo, e fazia anotações em seu caderno. Sophie soltou um grito que veio do fundo de suas entranhas e saiu correndo, apavorada. Quando Charlotte retornou para a residência, Sophie estava tão apavorada e preocupada com a saúde mental da criança que logo pediu uns minutos para contar o ocorrido. Para seu espanto, Charlotte apenas sorriu e disse que Joshua é apaixonado por compreender como funcionam os organismos e aspira um dia a encontrar uma forma de parar o envelhecimento e prolongar a vida. Além do mais, os coelhos não eram bichos de estimação. Eram destinados à prática da caça e terminariam na panela de qualquer forma. A senhora White ainda enfatizou seu desapontamento com a quebra da agenda e que erros como esse não seriam mais tolerados. Sophie estava revoltada e ainda sentia náuseas ao relembrar da cruel cena e o cheiro de sangue misturado com as vísceras do pequeno animal. Aquela tinha sido a gota d'água. Ela iria descobrir de uma vez por todas o que estava acontecendo ali. Elaborou seu plano. Na tarde seguinte, quarta-feira, convenientemente esqueceu seu celular em modo silencioso na gaveta da mesa de cabeceira do seu quarto. Era o pretexto perfeito para voltar à residência. Se fosse pega, teria uma justificativa plausível. Esperou em seu apartamento até chegar próximo das 23 horas. Vestiu uma discreta roupa preta para não chamar atenção e foi até a residência White. Entrar não foi o problema. Ela já tinha acesso à entrada de serviço. De início achou que todos estavam dormindo, mas da cozinha pôde ver alguma movimentação no hall e ouviu uma espécie de cântico em latim. Cada vez as coisas ficavam mais sinistras. Parecia que seu coração iria sair pela boca. Uma voz masculina se sobressaía e entoavam as frases: tudo de nós para o nosso mestre, tudo de nós para a semente do portador da luz. E as vozes repetiam em um sinistro coro: Semen Lucifer, est redepentio. Mas é claro, como que ela não havia pensado nisso? Este era o significado da sigla, traduzido do latim significa: a semente de Lúcifer é a redenção. Agora, as coisas começavam a fazer sentido em sua cabeça. Todo aquele simbolismo para chegar ao porão. Ela teria de passar pelo hall. Silenciosamente foi espreitando para não ser vista, mas novamente ficou estarrecida ao passar pelas portas do salão proibido. As portas estavam abertas, as velas todas acesas. Provavelmente, todos os funcionários e mais alguns desconhecidos lotavam o salão. Todos usavam túnicas pretas e máscaras pretas também, semelhantes à máscara da tragédia grega. O pior de tudo, quem estava no altar, a única pessoa trajando túnica vermelha sangue e uma máscara com um proeminente bico de corvo, chegava a lembrar as máscaras dos médicos da peste, mas aquele cabelo dourado, atado em um coque
baixo, era inconfundível. Aquela era a senhora White. Sophie, escondida no canto da porta, viu quando Charlotte ergueu um punhal e desferiu um golpe certeiro no pescoço de uma jovem que estava nua sobre a mesa de mármore negro. E o sangue jorrou enquanto todos repetiam aquele lema horripilante. Na sequência, Charlotte se abaixou e, por um momento, atrás da mesa sacrificial, e logo se levantou com 2 cálices na mão. Todos os presentes saudaram. Uma taça foi entregue a uma senhora de túnica roxa, máscara dourada e cabelos brancos em um coque, certamente era Ada. Enquanto as pessoas faziam fila para beber do cálice da mão de Ada, Charlotte se ajoelhou diante do trono de ébano e entregou o outro cálice nas mãos de Joshua, que estava sentado no pomposo trono e usava uma coroa de obsidiana que pareciam chifres retorcidos e cravejados de esmeraldas. Joshua pegou o cálice, se levantou e em um latim perfeito falou: Ex ox cálice bibi, non semen Lucifer vivit. Bebei desse cálice, pois a semente de Lúcifer vive. Logo em seguida, o menino bebeu todo o conteúdo do cálice. O sangue escorreu pelo seu rosto e roupas sacerdotais, e logo entrou em uma espécie de transe. Sophie estava realmente apavorada, estarrecida. Ela sabia que algo estranho acontecia ali, mas em nenhum momento ela imaginou que encontraria coisas tão macabras. A jovem do Boys saiu rapidamente e desceu até o porão. Ela precisava ir até o fim. E mais, ela precisava de provas. Logo que desceu, ela entrou em uma das muitas salas, a única cujas luzes estavam acesas. O lugar parecia um açougue, um abatedouro. Tinham ganchos de carne pendurado no teto, facas, serras e uma grande bancada de metal com um ralo no meio. Ao fundo da sala tinha a porta de uma câmara fria. Sophie não queria abrir. Ela queria sair dali o mais rápido possível. Em seu íntimo, ela sabia o que encontraria dentro da câmara. Não queria acreditar. E não queria mesmo acreditar. Mas essa certamente era a prova que ela estava procurando. A jovem preparou seu celular, abriu a câmera e se deparou com a aterradora realidade. Aquele freezer guardava carne humana. Tinha membros empacotados nas prateleiras, uma cabeça já com o crânio aberto e o tronco do que um dia foi um homem pendurado, esperando ser limpo, desossado e fatiado. Sophie achou que estava preparada, mas ao se deparar com aquilo, ela berrou a plenos pulmões. A repulsa foi tamanha que ela sentiu o chão sumir. Ela estava zonza e fazendo ânsia de vômito. Nesse exato momento, uma mão de luvas pretas a segurou, pressionando contra o seu nariz e boca um lenço úmido de algum líquido.
algum líquido muito forte. O odor da substância lembrava um hospital. Seus sentidos entorpeceram e ainda mais sua visão. Sua visão foi se fechando em um túnel. Continua por Bruno A. Sanglade, Curitiba. E agora vamos para a parte final, o culto. Lembrando que essa é uma obra de ficção, absolutamente nada nesse conto se refere à religião ou ordem secreta, e nem mesmo ao satanismo. A única intenção é trazer entretenimento e um pouco de terror para quem gosta do gênero. Sophie despertou. Não sabia onde estava e nem quanto tempo se passara. Sua cabeça latejava e aos poucos os olhos foram se acostumando com a escuridão. A primeira coisa que sentiu foram as pedras frias e irregulares do chão. Conforme sua visão se adaptava, também sua consciência foi retornando. Seu pavor foi indescritível ao se dar conta que estava em um calabouço, uma pequena cela de 2 por 2, revestidas de pedras do teto, abobado ao frio chão. Aquele cubículo não tinha janela, nem mesmo ventilação. Contava apenas com um cobertor pegajoso e fétido e um balde de metal para suas necessidades. A bela jovem também se deu conta que as suas roupas e também seus pertences tinham desaparecidos. Ela estava usando apenas uma camisola branca de mangas compridas. Seu pavor e sentimento claustrofóbico foi imenso ao constatar que estava presa. A cela era fechada por uma maciça porta de aço. Ela gritou por socorro até a sua voz falhar. Esmurrou a porta inutilmente até suas mãos sangrarem. Tateou as paredes e o chão. Suas únicas coisas que encontrou foram uma lasca de pedra pontiaguda e amolada manualmente contra o próprio piso, e uma inscrição na parede. Mais pelo tato do que pela visão, ela compreendeu o que estava gravado na pedra. Adeus, este é meu fim. Pelo menos foi o que eu escolhi. Sophie despencou em lágrimas. Acabara de constatar que aquele cubículo já foi habitado por alguém, homem ou mulher, alguém que arrancou aquela lasca de pedra com as próprias mãos, alguém que afiou com as próprias mãos, alguém que gravou suas últimas palavras em desespero e tirou a própria vida para escapar de seu cruel destino. Sophie chorou até suas lágrimas secarem e vomitou até não ter mais nada em seu estômago, enquanto lembrava que não veria mais a luz do sol, nem as pessoas que amava, que ninguém saberia o que aconteceu com ela. Chorou até que se acostumou com o odor do seu cobertor e adormeceu. Quando despertou novamente, seu coração doía tanto quanto seu corpo. Não sabia quanto tempo tinha se passado, horas ou talvez dias, mas surpreendentemente encontrou algum conforto. Ouviu uma voz ao fundo, uma doce voz de menina. Sophie não podia vê-la, mas pôde imaginar sua aparência. Certamente era mais nova, talvez tivesse seus 16 anos. Ela se aproximou da porta e chamou pela voz
que entre soluços orava e recitava versículos bíblicos compulsivamente, até que em determinado momento a menina respondeu que seu nome era Rosemary. A conversa não foi longa. Era muito cansativo e difícil compreender através das pesadas portas de aço. Sophie, pelo menos, não se sentia mais tão solitária. Mesmo a jovem Rose, em poucas palavras que trocaram, tendo falado que este era o fim e só Deus poderia salvá-las, afinal, não sairiam vivas dali. Com o passar dos dias, Sophie tentava manter sua sanidade. Contou as pedras das paredes, usou a lasca de pedra, mas não tinha vontade de escrever. Desenhou gravuras simples nas paredes, flores, estrelas, luas, objetos que lembravam seus familiares e amigos. Imaginava histórias e conversava consigo mesma, pois se não o fizesse tinha medo de desaprender a falar. Também descobriu uma forma de marcar o tempo. Eram 4 batidas na porta de aço por dia. Uma para colocar a refeição, um ralo caldo de legumes e um pedaço de pão. Outra para recolher a tigela vazia, uma para recolher o balde e a outra para entregar o balde vazio através de compartimentos rente ao chão. O conforto inicial da voz de Rosemary aos poucos se tornou um martírio. Por vezes, Sophie perdia o controle em um acesso de fúria contra a menina, que lamuriava-se constantemente, chutava e esmurrava a porta, gritando ofensas e mandando ela calar a boca. Finalmente, depois de vários dias, algo novo aconteceu. O compartimento se abriu, fora de hora, e dessa vez ela escutou uma voz conhecida. Era Joshua. Mesmo com medo, Sophie não pôde descrever sua alegria ao escutar a voz de outra pessoa. Ela sentia saudades, até mesmo das longas conversas que tinha com o menino. Joshua informou que queria vir antes, mas era mais prudente esperar que a raiva de Sophie passasse. Ainda informou que gostava muito dela e não queria ser alimentado com a carne de uma amiga. Sophie implorou para sair dali, pelo menos por alguns minutos, mas Joshua respondeu que nada podia fazer. Sair dali dependia apenas dela. Rapidamente, o menino disse que alguém estava vindo e empurrou para dentro da cela 2 objetos, logo em seguida fechando o compartimento e saindo sem se despedir. Sophie não podia acreditar no que Joshua lhe entregou. Era um livro e uma lanterna. Primeiro ela chorou como criança agarrada ao livro, para depois tomar conhecimento do que se tratava. Seus olhos arderam com a luz da lanterna. Levou um tempo para se acostumar, mas finalmente pôde ver. Não era um livro comum. Era um livro antigo, manuscrito e encadernado manualmente. Estava em latim. Contudo, era algo para ler. O livro se tratava das origens daquela seita demoníaca, mas pelo menos ela não perderia sua sanidade. Sophie leu todo o livro em 2 dias. Descobriu mais sobre os símbolos,
O corvo bicéfalo representava a ascensão da nova ordem mundial, a era regida por Lúcifer, e o corvo devorava a carne morta dos maiores símbolos das vertentes cristãs, o pombo e o peixe. As medidas da casa até o portão de entrada exata, 666 jardas, e inclusive como se deu o nascimento de Joshua. No livro contava detalhadamente o nascimento do receptáculo do anticristo, aquele que iria governar um novo mundo e redimir a humanidade de suas mentiras. Deveria ser concebido da morte. Charlotte foi a escolhida para gerar o receptáculo sagrado, mas não era a progenitora, nem Roman. A vinda do anticristo dependia de um homem e uma mulher que fossem voluntários ao sacrifício. Os dois deveriam ser sacrificados juntos, e logo que a vida deixasse em seus corpos, deveriam ser colhidos os óvulos e o sêmen para fecundação in vitro. O embrião deveria ser implantado no útero, eleito, no caso Charlotte. Imediatamente aquela que estivesse carregando a cria do demônio em seu ventre deveria se alimentar apenas da carne sacrificial para garantir a força e pleno desenvolvimento daquele que iria governar o mundo. O mesmo se aplicava após o nascimento. Toda a comida preparada exclusivamente para Joshua era preparada com carne humana. Torta de fígado, pudim de rins, filé, um Wellington, talvez até de alguém cujo nome fosse realmente Wellington, guichê de cérebro com alho poró, vitamina de frutas com sangue fresco, tudo para garantir pleno desenvolvimento físico e intelectual e das habilidades paranormais do receptáculo perfeito para o anticristo. O segundo livro que Joshua lhe entregou, com baterias extras para a lanterna, falava dos planos, como Joshua ascenderia ao poder, pessoas influentes, magnatas, líderes de governos generais de todo o mundo, monarquias e até mesmo coronéis da polícia faziam parte da seita. Também falava como as pessoas que aceitassem a verdade seriam conduzidas a bunkers pelo mundo todo, destinadas a salvar os redimidos. Como seria deflagrado o Armagedon, o apocalipse nuclear para queimar os adeptos da mentira e extirpar o câncer cristão da face da terra, além, é claro, dos motivos para tais atos. Ao final do segundo livro, Sophie não sabia se estava finalmente perdendo sua sanidade, mas toda aquela informação nova parecia ganhar algum sentido em seu íntimo. Ao final do quarto dia, Joshua veio lhe entregar um terceiro livro, mas dessa vez a conversa se estendeu um pouco mais. Talvez pelas habilidades de persuasão do menino, talvez fosse a insanidade correndo em sua mente, ou ainda apenas instinto de sobrevivência, e assim que pudesse ela fugiria daquele lugar infernal. Mas ela concordou com alguns pontos expostos pelo menino demônio. Ao ver a concordância de Sophie, percebendo que a semente estava plantada, o menino informou que tinha presentes para a senhorita Du Bois. Foi-lhe entregue um segundo balde com água limpa, sabão e uma esponja para sua higiene, roupas e cobertas limpas, e as refeições, além de melhorarem,
consideravelmente até, passaram a ser 3 vezes por dia. Sophie chorava e sorria de alegria com as dádivas, como se fosse um inestimável tesouro. Inclusive, pôde saborear uma suculenta maçã Red Malus, cuja polpa também é vermelha. O terceiro livro contava como seria maravilhoso e fantástico, como a paz reinaria sob o comando do Estrela da Manhã, através de sua prole. Sophie já estava achando ou se condicionando a acreditar que tudo aquilo não era só fantástico, mas também a real salvação da humanidade. Foi então que no 6º dia Joshua abriu a porta e adentrou a pequena cela. Para o espanto de Sophie, o menino contou que a porta nunca esteve trancada. A jovem do Bois nunca esteve realmente presa. A porta abria para dentro e não para fora. Apenas não tinha nenhuma alça para puxar, mas com o esforço correto ela podia ser aberta. Ele não mentira. Realmente só dependia de Sophie sair dali. Mas em algum momento ela decidira seguir em frente e desistiu de fugir. Sophie sentiu um profundo ódio, talvez de si mesma ou de toda a situação. A cria de Lúcifer se deliciou e disse que o ódio era o primeiro passo para renascer. Era crucial sentir ódio da ignorância e da mentira. A jovem percebeu e desabou que era verdade. Ela desistira de fugir no momento que ganhou o mínimo de conforto. Foi então que Joshua a inquiriu a negar as mentiras por 3 vezes e aceitá-lo como redentor. Sophie disse que sim, sem pensar. De qualquer forma, era melhor do que ser sacrificada e devorada. Neste momento, surgiu uma aura em torno de Joshua. Seus olhos ganharam um brilho vermelho e depois ficaram completamente brancos. Era a manifestação do transe que Sophie presenciou no ritual. O poder que exalava do menino, tanto que moveu seu cabelo. Ele esticou as mãos, espalmada para a frente, e disse uma única palavra, com uma voz gutural: Vede, ou veja. Neste momento, uma espiral de fogo saiu dos pés de Joshua, ou melhor dizendo, do anticristo. Sophie sentiu uma força erguer seu corpo do chão e prensá-la contra a parede. Visões dos eventos futuros, da destruição, redenção e renascimento da humanidade sob o domínio do anticristo tomaram sua mente. Isso e outros mistérios indescritíveis que lhe foram revelados. Quando tudo terminou e Joshua saiu do transe, o garoto informou que Du Bois estava pronta. Sophie caiu aos seus pés e beijou o anel de sumo sacerdote em sua mão esquerda. Ela finalmente pôde sair do seu confinamento. Estava livre, se banhou, recebeu roupas e pertences novos, até um novo celular. Na sequência, ganhou seu uniforme preto com o avental vermelho. Recebeu também sua nova identidade. Sophie Du Bois morrera tragicamente carbonizada em um acidente de carro. O incêndio foi de tamanha proporção que não foi possível separar os seus restos mortais do que sobrou no interior do veículo.
Pelo menos foi o que saiu na mídia, nos jornais e que os familiares e amigos ficaram sabendo. Seu velório foi uma solenidade sem corpo presente, uma pequena urna com o que pôde ser resgatado do acidente e alguns pertences resgatados de seu apartamento. Fotografias e homenagens de familiares e amigos, preenchendo o vazio de um caixão sem corpo. A família do Boyce também recebeu dos White uma indenização tão generosa que não deixavam espaços para questionamentos. Quem renasceu no lugar da jovem du Bois tinha por nome Jezebel Bakelite. Bakelite, assim como todos os funcionários e seus respectivos filhos que viviam na casa, eram definitivamente agregados à família White. Jezebel entendia perfeitamente sua posição e obrigações após o que lhe foi revelado. Ao fim daquele mês, ocasião em que era feito os sacrifícios, Jezebel estava pronta e concluía sua iniciação. Recebeu sua túnica roxa e máscara dourada. Quando chegou a hora de sua prova final para ser aceita como sacerdotisa e prometida do Anticristo, ela estava totalmente segura. Ergueu o punhal e proferiu em latim as seguintes palavras: Una vita prurota, omnis a nobis ad Dominus nostrum, semen Lucifer vivit, fatum est. Uma vida pela outra, tudo de nós para o nosso mestre, a semente de Lúcifer vive está consumado, desferindo então o golpe certeiro no pescoço de Rosemarie, que estava nua, deitada na mesa sacrificial de mármore negro. Assim fecharam-se as portas de ébano do grande salão na residência White, SLR. Bruno A. Sanglard, 28 de outubro do ano de 2002. Atenção! Esta é uma obra de ficção, ressaltando: absolutamente nada nesse conto refere-se a alguma religião ou ordem secreta, nem mesmo ao satanismo. A única intenção é trazer entretenimento e um pouco de terror para quem gosta do gênero. Bom, se você ficou até o final do vídeo e gostou do que assistiu, deixa aí o seu gostei. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Peço a todos que quiserem continuar recebendo os conteúdos do canal que ativem o sininho das notificações na opção todas e assim toda vez que tiver conteúdo novo no canal desta que vos fala, você será notificado. Se você tem um conto, um relato, uma história, uma experiência, um sonho, qualquer coisa que você tenha vivido ou ouvido sobre o sobrenatural, você pode estar enviando para o e-mail do canal para ser compartilhado com todos que por aqui passarem. E eu, com muito prazer, estarei narrando aqui. Lembrando que se você não quiser se expor e nem expor os demais envolvidos no seu relato, eu garanto o seu anonimato. Sua integridade moral é de vital importância para mim.
O e-mail do canal é lu.sonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, estará anexado na descrição do vídeo e no primeiro comentário do mesmo. Lembrando que esse e-mail também é usado como chave do Pix para quem quiser dar aquela força para o canal. Bom, na descrição do vídeo tem muita coisa legal mesmo, assim como nas playlists. Tem muito vídeo gravado, você vai achar algo que te interesse. Também peço para que vocês deem um up, uma força nos outros canais da Angel, o canal de cortes, o Viajando no Tempo e também o canal da Angelzinha, e me siga também nas outras redes sociais. Eu espero vocês de braços e coração aberto. Quero agradecer a todos os canais parceiros, páginas, vlogs e também grupos do Facebook, que ajuda muito na criação e divulgação do meu trabalho. Hoje eu quero agradecer muito a página O Torvo, do nosso amigo Bruno A.O. Sanglard. E se vocês quiserem ver mais trabalho do nosso parceiro, vai lá na página dele, O Torvo. É muito boa, ou melhor dizendo, assustadora. Vai lá ler se você tiver coragem. Bom, meus amores, e principalmente agradecer a todos vocês, meus amores, meus aterrorizados, meus inscritos, meu clã, minha alcateia, minha família. Sem vocês não teria canal, não teria Angel Black, e esse sonho maravilhoso de ter um canal e ter vocês na minha vida não estaria se tornando essa linda realidade. Muito obrigada mesmo por vocês existirem em minha vida. Bom, vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração. Boa noite, meus aterrorizados, tenham bons sonhos. Eu amo vocês demais, sabia? Até o próximo vídeo. Fui!